Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. A nossa convidada de hoje é a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. A senadora foi candidata à presidência do Senado, faz parte da Comissão de Constituição e Justiça e coordena a Frente Parlamentar da Renda Básica. Senadora, muito bem-vinda. Há pouco tempo a senhora publicou um artigo em que a senhora defendia a volta do auxílio emergencial. Como é que a senhora avalia também essa questão da PEC emergencial que está aí, né? Pois é. Bom, olá a todos. Obrigada, Nathalie. Obrigada, Tiago, pelo convite. Essa, juntamente com a vacina, são as duas grandes pautas, as prioridades número 1 do país. Tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional, nesse ponto, estão unidos. Nós temos que vacinar e vacinar o mais rápido possível a população, porque as pessoas hoje não podem ir para o mercado de trabalho, não podem trabalhar, então estão morrendo não só por conta do coronavírus, né, portanto, problemas de saúde, mas também começando a morrer por conta da fome, quanto a questão do auxílio emergencial. Então, são complementares. O auxílio emergencial, como o próprio nome diz, e a PEC, ele é emergencial e ele é temporário. Ele é emergencial, ele é temporário, por quê? Porque nós temos hoje, só no mês de janeiro, foram 2 milhões de pessoas a mais que foram para a linha da extrema pobreza, ou seja, foram para a miséria. Somados aos demais brasileiros, nós estamos praticamente num recorde de miserabilidade no Brasil. Eu fiz um discurso recentemente que as pessoas eu vi que impactou e eu gostaria até de repetir esse número porque eu acho importante para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Hoje nós temos 5 milhões de crianças que dormem com fome no Brasil. Então, assim, falar isso, eu falo várias vezes e não tem como não me emocionar como não falo isso. Eu me lembro muito da poesia de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, né? Você morre antes dos 20, aos poucos antes dos 20, né? Ou de emboscada antes dos 30. Ou seja, ou você morre por conta do coronavírus, ou você hoje está fazendo com que muitas crianças e famílias brasileiras começam a ter uma subnutrição que vai causar um impacto negativo para a vida toda. Então, a PEC emergencial, que nós estamos votando agora no Senado, e já vai agora essa semana mesmo já vai para a Câmara, já tem o aval do governo federal, está sendo construído por diversas mãos, é exatamente isso. Estende o estado de calamidade pública para esse efeito, cria um espaço fiscal para que o governo federal, o Ministério da Economia, possa ver se serão 4 meses, se serão 6 meses e qual é o valor que vai ser definido. Paralelo a isso, Nathalie, que foi a sua pergunta, paralelo a isso, sim, eu faço parte de uma frente parlamentar da renda básica que também tem, de alguma forma, o consenso por parte do governo, não sei por outros termos, de que o Bolsa Família precisa ser reinventado. Ele precisa ser melhorado, com valores atualizados. Nós precisamos colocar mais famílias que estão na vulnerabilidade na lista do Bolsa Família e ele precisa ser reestruturado porque ele tem que ter uma porta de saída. A pessoa precisa receber, mas ela precisa, de alguma forma, ser inserida no mercado do trabalho, com curso de qualificação e tudo mais. Nós estamos à frente elaborando uma proposta para apresentar para o governo federal, porque, obviamente, quem tem que dar a palavra final, até porque tem a chave do cofre e o dinheiro na mão e sabe até onde tem a capacidade financeira e orçamentária é o executivo. Senadora Simone, a gente está falando aqui do auxílio emergencial, tudo indica que serão 4 meses, pelo menos, de R$ 250 cada parcela, e a gente está diante de uma encruzilhada, né? Estamos vivendo uma pandemia, muita gente não está conseguindo sair para trabalhar, levar o seu ganha-pão para dentro de casa, e ao mesmo tempo também o governo federal, né, o país como um todo, enfrenta uma grave crise orçamentária. Nós estamos aí com vários anos de déficit público. Como que a senhora vê essa balança, né, da necessidade com a dificuldade do país? R$ 250 né, um valor razoável neste momento? É um valor muito aquém? Como que a senhora vê essa situação, essa equação difícil? É um valor que é um valor muito abaixo do que ideal. O ideal seria voltarmos aos R$ 600. Isso dificilmente vai acontecer.
mas está tendo uma conversa muito amadurecida do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não vai partir para a aventura, tanto é que a PEC emergencial não fala em valores, deixa para o governo, para a equipe econômica colocar. Acho que a gente pode chegar aí a uns R$300, porque nós estamos abrindo espaço fiscal. A responsabilidade social, Tiago, ela é prioritária nesse momento de pandemia. Né? Só que ao lado dela, que é a sua pergunta, você tem o compromisso com a responsabilidade fiscal. Não dá para endividar o país de tal forma que o ano que vem, quando acabar a crise, todo mundo pague essa conta com aumento de inflação, com aumento dos juros por conta do endividamento do país. Então, a PEC emergencial, ela cria esses mecanismos. Ela dá com uma mão, ela cria o auxílio emergencial e ela faz certos cortes. A única divergência que eu tenho, e é o que nós estamos debatendo no Senado Federal, é que, infelizmente, o corte desses gastos, ao meu ver, pelo relatório, foram feitos cortes equivocados, no lugar errado. Por exemplo, quiseram, para dar o auxílio emergencial em caráter temporário, acabar ad eterno, para sempre, com a vinculação dos recursos para a saúde e para a educação. Os mínimos, né? Houve bom senso, respiramos fundo, não dá, acho que a sociedade se mobilizou, graças a Deus, e nós pudemos garantir que o recurso da saúde e educação não vai ser alterado, até porque é muito simples de entender. Você estaria dando com uma mão e tirando com duas, porque quem precisa do SUS é a população carente que recebe o auxílio emergencial e a Bolsa Família. Quem precisa da escola pública, idem, né? Agora, senadora, essa daí foi uma decisão acertada? A senhora considera ou não? A retirada imediata do relatório, sem dúvida nenhuma. Porque, repito, nós estaríamos dando temporariamente para essas pessoas mais humildes R$250, e o ano que vem, quando ela precisasse, como vai continuar precisando, do Sistema Único de Saúde e mesmo das escolas públicas, nós teríamos um sistema de saúde, uma escola pública começando a ficar precária. Porque a discussão toda, vai muito dinheiro do orçamento para a saúde, para a educação, é verdade. O problema é de gestão, não é falta de dinheiro. É verdade, eu fui prefeita 2 vezes. Não é que falte dinheiro para a saúde, que falte dinheiro para a educação. Nós temos o problema de corrupção, nós temos o problema de falta de gestão, né, por parte de muitos gestores. Mas então você não resolve essa questão, complicando, dificultando ainda mais. O que se resolve? Fiscalizando, utilizando os órgãos de controle para poder fiscalizar e denunciar, fazendo leis, como nós estamos fazendo, para melhorar essa gestão pública na área da saúde e da educação. Então, o caminho para melhorar a saúde e a educação é outro, mas jamais tirar dinheiro público para esses investimentos são necessários. O Congresso Nacional, né, o Senado mais especificamente, tem analisado várias medidas com relação à pandemia desde o ano passado e agora com uma volta, né, da pandemia de uma forma ainda mais agressiva, também tem analisado as situações, principalmente com relação a vacinas, né, a forma como são aprovadas e também medidas provisórias relacionadas à compra de vacinas. Como que a senhora avalia essas medidas todas? Olha, eu vi no ano passado e nesse ano, as pessoas às vezes acham assim, os senadores, o Congresso Nacional trabalhou no modo virtual, como todo mundo. Mas nós acho que nunca trabalhamos tanto. Às vezes um projeto que leva 1 hora para ser votado no plenário do Senado levava 4 horas, porque nós estávamos no sistema virtual. Todas as medidas, todos os projetos do governo federal, praticamente com algumas alterações, foram aprovados pelo Congresso Nacional. Nós atacamos em 4 frentes do ano passado para esse. Primeiro, o auxílio emergencial para os mais vulneráveis. Depois, o auxílio para estados e municípios. Só ali foram 60 bi em recursos para que eles pudessem manter os leitos dos hospitais, pudessem manter os investimentos da segurança pública na saúde, e suspendemos 60 bi de dívidas. Eles ficaram sem pagar por um tempo as dívidas com a União. Nós atacamos, não só ajudamos quem estava vulnerável, mas quem protege os vulneráveis, que é a classe produtiva. É o agronegócio, é o micro, pequeno, médio empresário, com o Pronamp, com linhas de financiamento. Então, e recurso específico para a saúde, que essa você pergunta, que é o quarto eixo, vamos dizer assim. Só ali, Tiago, ano passado, nós aprovamos uma lei, se não me engano, do José Serra, que nós colocamos 2 bilhões, não são milhões, são 2 bilhões de reais para todos os hospitais filantrópicos e santas casas para a Covid. Então, não faltou recurso. Seja, inclusive, para compra de insumos, preparar para comprar seringa, contratar profissionais da saúde para aplicar a vacinação. E esse ano,
também estamos aprovando todas as medidas provisórias vindas do governo federal e projetos de lei apresentados pelos parlamentares visando essa parceria União, Estados, Municípios e Distrito Federal na questão da vacinação. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais, Nathalie. Senadora, o Senado aprovou uma lei que autoriza estados, municípios também a comprarem as vacinas, e inclusive o setor privado. Mas a presidência da República, o presidente acabou vetando uma medida semelhante. A senhora acredita que vai haver a sanção do presidente em cima da decisão do Senado? Ótima pergunta, Nathalie, até porque essa emenda fui eu que apresentei num projeto, aliás, tem duas, uma vindo da Câmara, que nós aprovamos ontem, e uma que é uma emenda que eu apresentei ao projeto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que naquele projeto, é importante as pessoas saberem, porque todo mundo querendo saber de vacina, naquele projeto autorizava a responsabilidade civil dos entes da União na contratação da vacina da Pfizer, que é essa vacina que diz que tem milhões de doses no meio do ano para entregar para o Brasil, e o governo federal tinha dificuldade, porque na questão contratual precisava de uma garantia e o Congresso Nacional está dando. Ali eu coloquei que os insumos, em breve, daqui 60 dias, começam a ter com mais facilidade. As vacinas vão ser oferecidas com mais rapidez para todos. E que, como já tem recurso do governo federal, que os estados e municípios pudessem fazer contratações, compras diretas, com o próprio convênio do governo federal. O governo federal compra onde puder, manda o recurso por convênio para estados também, para que os estados possam comprar as vacinas que já tenham, de alguma forma, contato. A gente precisa vacinar a população brasileira. Eu acho que o presidente vai sancionar sim, porque eu entendi a razão daquele veto. A forma como estava na compra, naquela autorização, ela dizia o seguinte: autoriza municípios e estados a contratar, enquanto o governo federal não fizer por omissão, irresponsabilidade, dava a sensação de que abriria uma possibilidade de punição para a União, até para o ministro da Saúde e o presidente da República. Então, ele vetou em razão disso. A nossa emenda não tem isso, a gente não fala em responsabilidade. Senadora, não tem um certo receio da gente criar uma concorrência na compra dessas vacinas aqui dentro do país, entre estados, municípios, porque a gente sabe que a demanda é altíssima. Os municípios todos interessados em fazer a compra dessas vacinas. A gente tendo alguns laboratórios aqui já produzindo as vacinas. Não vai criar uma concorrência? O preço não tende a subir, não? Como vocês observam essa questão? Inteligentíssima sua pergunta, porque a emenda também cuida disso. Os estados e municípios só vão poder comprar quando o Plano Nacional de Imunização estiver atrasado e nos rigores e critérios estabelecidos dentro das regras contratuais que nós já aprovamos no projeto de ontem. Então, está tudo muito amarrado e é justamente para complementar. Nós deixamos claro a palavra que estados e municípios, de forma complementar, estarão comprando vacinas. Por que isso é importante, Tiago? Assim, eu fui prefeita. Eu vou fazer uma conta rápida, até para passar uma notícia boa. A gente só fala de notícia ruim ultimamente, né? O Brasil tem entre 38 a 40 mil postos de saúde. Eu vou generalizar, são locais públicos onde você pode ser vacinado. Se você colocar um único profissional da saúde, só um, você tem muito mais de um enfermeiro para aplicar a vacina. Tem lugares que você tem 10, tem lugares que você tem 1. Se você colocar um único profissional da saúde trabalhando, nesses 38, vamos generalizar, nessas 40 mil postos de saúde, e falar para ele, a seu trabalho, você vai continuar ganhando o seu salário, você só vai aplicar 50 vacinas, 50 picadas no ombro de 50 brasileiros por dia. Depois você vai para casa dormir. Vai dar aí, sei lá, 3 horas de trabalho. Se ele fizer só isso, em todos os postos, nós estamos falando de forma muito conservadora. O Brasil vacina com isso 2 milhões de brasileiros por dia. Na realidade, é mais. Na realidade, os profissionais falam em 4 milhões. Porque você não tem só um profissional e tal. Então, você tem a média de 2. Turnos, né? De 2 turnos. Então, você está falando por baixo de 4 milhões de pessoas vacinadas. Quantos milhões de pessoas nós vacinamos até agora nesses quase 2 meses? Que não temos a vacina 8, ainda, né? porque nós não temos. Quando tiver, a própria União vai fazer convênio. Ela faz convênio com o meu estado. Tem boa relação com o governador, tem boa relação com o prefeito, independente de falar que está aqui o convênio, as regras são essas. Eu estou contratando aqui, vocês conseguiram
Então, está aqui o convênio, a liberação. Eu estou atrasado no Plano Nacional de Imunização, vocês seguem adiante. E tem muitos governadores que estão com dinheiro em caixa também. Falam, não, eu tenho um pouco de dinheiro aqui, eu complemento. Na hora que surgir vacina, vai ser uma união. Se Deus quiser, isso que eu estou torcendo, orando para que aconteça, vai ser uma união de esforços, porque é tudo que o Brasil precisa para voltar a respirar aliviado, né? Agora, senadora, a gente estava justamente analisando, né, esse cenário que a gente encontra o Brasil hoje. A gente tem vários estados que estão numa situação com a questão da UTI no limite, pessoas já morrendo na fila, e eu queria saber qual que é a opinião da senhora, a avaliação da senhora do governo federal sobre essa atuação na pandemia. Olha, eu acho que errar é humano, só que a gente não pode persistir no erro. Todos nós não sabíamos que isso não ia ser só uma gripezinha. Nós achávamos mesmo, olha, tá certo, deve ser alguma coisa passageira, daqui 2 meses nós estamos de volta no mercado de trabalho, daqui 2 meses nós vamos estar sem máscara. Não foi isso que aconteceu. Só que já faz um tempo. Então, eu acho assim que falta por parte do Ministério da Saúde, com trabalhos não só técnicos, mas políticos de gestão junto ao próprio presidente da República, para passar as informações necessárias. Eu fiz esse comentário para o ministro da Saúde, eu fiz uma pergunta para o ministro da Saúde, ele nem sequer na reunião de audiência pública me respondeu, mas eu acho que falta a equipe de apoio ao presidente, levar as informações corretas para ele, para mostrar o que está acontecendo. Né? Então, eu gostaria muito de ver o presidente da República num hospital público, gostaria muito de ver o presidente da República falar assim, olha, gente, realmente a situação agora é estado de calamidade, a máscara é necessária. Então, acho que isso faz diferença, porque ele é uma referência para milhões de pessoas. E as pessoas se espelham no presidente, naquilo que ele fala, para fazer igual. É igual o pai e uma mãe em relação ao filho. O filho olha e fala, eu vou seguir os passos do pai e da mãe. Então, eu acho que nesse aspecto não falta muito, falta por parte do presidente, talvez essa palavra, né, de conciliação, e nesse momento é tudo que nós não precisamos, essa discórdia, né? Senadora, a gente tem aí pouco mais de 2 minutos apenas aqui do primeiro bloco. A gente falou bastante de pandemia, mas eu queria falar também de outros temas, principalmente com relação às reformas, né? Tem reformas tramitando no Congresso, por exemplo, a tributária, a administrativa, são temas importantes para o país. A senhora acha que é possível o Congresso Nacional discutir esses temas este ano e aprová-los? A tributária, sim, dependendo de como ela vai vir. Se quiser a reforma tributária ampla e completa, que envolva não só unificação dos impostos federais, mas também estaduais, pode acontecer de nós morrermos na praia como morremos há 20 anos tentando aprovar a reforma tributária. Então, a senhora defende a unificação de tributos para a tributária. Que é um pouco a linha da equipe econômica do governo, que seria, no primeiro momento, vamos unir os impostos federais e desburocratizar, e avançar, e numa segunda etapa nós entraríamos na questão do ICMS. Por quê? Tem consenso no Congresso Nacional para aprovar essa reforma. Mas por que tem consenso de todos os secretários estaduais de Fazenda? Porque muitos estados vão perder, como o meu, mas como compensação se cria um fundo constitucional. Só que um fundo constitucional bilionário. Quem vai pagar, Tiago? É a União. Então, quando chegar na mão do ministro Paulo Guedes, ele corretamente vai falar, peraí, mas eu não tenho dinheiro para pagar. E aí a coisa vai travar. Então, talvez a gente consiga, em 8 meses, entregar a reforma mais ampla possível para o país da tributária. E esse ano ainda, eu acredito que avance muito a reforma administrativa. Mas aprová-la, não, a senhora acha? Se ela vier mais desidratada, porque é aquela coisa, a virtude está no meio, né? Às vezes é melhor você dar um passo para frente, tentar dar 2 e ficar estacionado. Eu acho que a reforma, administrativa, ela já veio desidratada, porque ela só vai ter efeito mesmo criando uma série de leis complementares e leis ordinárias. Mas o arcabouço que está na Constituição tem condições de avançar se o governo souber entender o momento do Congresso Nacional e falar, bom, não dá para aprovar 100% da reforma administrativa, dá para aprovar 50%, autorizar os seus líderes a tocar adiante. Aí pode ser que a gente feche dezembro com uma mini reforma administrativa aprovada. Ainda com 1 minuto, já seria um grande avanço fazer a simplificação dos tributos, já que a gente tem aí no país, em cada estado, uma lei tributária diferente? Sem dúvida nenhuma, não só uma lei tributária diferente, alíquotas diferenciadas e sistema de fiscalização diferente. Se você unificar os impostos federais e desburocratizar, tem um estudo que mostra, agora eu não tenho de cabeça, mas são bilhões de reais que o setor produtivo, né, agricultura, pecuária, comerciante, empresário, o pessoal da comunicação gasta com escritório de contabilidade, escritório advocatício, escritório administrativo. Por quê? Porque o custo para entender a legislação
brasileira é tão grande que ele deixa de pagar o aumento salarial para o trabalhador, para os profissionais como vocês, porque ele tem um custo Brasil muito alto. E isso é uma coisa que a reforma tributária pode fazer. Perfeito. Para melhor, né? Perfeito, senadora. Obrigada pelas informações. E o JR Entrevista agora vai para um intervalo rapidinho. Na volta, a gente vai falar sobre a atuação feminina no Senado. A gente volta já já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Senadora, dos 81 senadores que existem, 12 são mulheres, né? Então, a representação feminina ainda não está muito grande ali no Senado. A senhora participou de uma reunião também com o presidente da Casa, justamente para defender essa atuação mais forte das mulheres no Senado. Dá uma prévia para a gente, fala como é que foi essa reunião. Nathalie, é vergonhosa a estatística da representatividade da mulher brasileira na política comparada com o mundo. Nas pesquisas que se fazem com quase 200 países, nós estamos lá no número 180, 190, quer dizer, nós somos um dos últimos países do mundo, dos países democráticos, em representatividade. Só para ter uma ideia, a Bolívia, nosso país vizinho, muito mais pobre, ele tem metade do Congresso é de mulheres. E nós temos ali algo em torno de 15% de mulheres nas câmaras, no Legislativo brasileiro, nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional. É claro que tivemos um avanço por conta da legislação, mas é muito pouco, 15%. A gente trabalha muito com uma meta de 30% de mulheres na política. Não só 30% de mulheres candidatas, mas 30% de mulheres com direito a assento, cadeira no Congresso Nacional. Enquanto isso não acontece, nós temos que compensar a baixa representatividade, né, quantitativamente falando, um número muito pequeno, com qualidade e com empenho. É uma bancada aguerrida. Nós temos ali gente de direita, de esquerda, de centro. Na hora que tem pauta feminina, Tiago, a gente se junta porque é a pauta de todos nós, né? A pauta da mulher é a pauta da sociedade, é a pauta do filho, é a pauta da família, é a pauta do desenvolvimento social, de políticas públicas, da saúde, da educação. Então, a gente realmente é uma bancada muito unida. O que faltava no Senado, e a gente tem a nossa procuradora, a gente tem sempre as portas abertas de todos os parlamentares, todos, por unanimidade, quando a gente fala do combate à violência contra a mulher. Avançamos demais nesses 6 anos que eu estou lá, poderíamos ficar aqui horas, se fosse o caso, só falando da quantidade de projetos que avançamos. A lei do feminicídio agora, do nosso mandato 2015. Mas quando se trata de empoderamento da mulher ter espaços, o Congresso se fecha. Ele se tranca. Então, nós tivemos um grande passo agora. Tivemos uma reunião hoje com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e na terça-feira nós teremos a votação do projeto de resolução criando a liderança da bancada feminina, para termos voz e termos vez. Na reunião de líderes, podemos votar que projeto vai para plenário, que projeto não deve ir, levar a pauta feminina e ter também a palavra pela liderança para defender a pauta da sociedade brasileira. Uma iniciativa em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Senadora Simone, mas o que falta para a gente ter uma participação feminina, não só aqui no Congresso Nacional, né? As políticas, as parlamentares que chegam aqui a Brasília já são parlamentares que têm base, mas o que falta na base para que a mulher possa ter uma participação política mais efetiva? Que é uma palavra, uma única palavra? Visibilidade. A mulher que entra na vida pública, que quer ser candidata, ela não tem visibilidade. Só agora, 2 anos atrás, Tiago, é que o Supremo, tivemos que recorrer ao Supremo e ao Superior Tribunal Eleitoral, porque fomos derrotadas na reforma política. O Supremo decidiu que são 30% de mulheres candidatas, 30% do tempo do rádio, da televisão, no horário eleitoral, tem que ser dado para a mulher. E se são 30% de mulheres candidatas, 30% do fundo eleitoral, que é um valor modesto que vai para as vereadoras, para as deputadas, 30% daquele fundo também tem que ser destinado para mulheres. Sabe qual foi o resultado numa única eleição, que foi o ano de 2 anos atrás? A Câmara dos Deputados, que teve um recorde há 6 anos atrás e teve 55 mulheres deputadas, por conta dessa lei, agora nessa nova eleição, Nathalie, saiu de 55 para 71. Então, nós crescemos, não sei quantos por cento, 25% ou mais? Quase a metade, né? 30... Crescemos quase 50%, só porque nós passamos a ter visibilidade. Foi a primeira vez, que vocês não perceberam, mas a gente não percebe,
que no tempo de rádio e televisão no horário eleitoral, nós tivemos 30% de espaço, 30% de ajuda financeira. Então, nos falta visibilidade. Eu tenho um projeto de lei que eu estou tentando aprovar, que fala o seguinte: a origem do problema está na escolha de candidatas. Não pode ser candidata laranja só para preencher vaga. Não pode ser qualquer candidato. Tem que ser a Nathalie, que é conhecida, tem que ser líder de bairro, tem que ser do movimento sindical. Então, o nosso projeto estabelece que 30% da executiva dos partidos tem que ser feito por mulheres. Aí, lá na raiz, começa a fazer a diferença. Bom, a Nathalie, espero que ela continue aqui com a gente. Estamos de portas abertas, viu, Nathalie? Precisamos de mais mulheres na política. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Senadora, e a senhora quase chegou à presidência do Senado, né? Teve ali no meio da disputa um problema com o partido da senhora, né? O MDB, que acabou retirando o apoio à candidatura da senhora, o que enfraqueceu bastante o seu nome. Mas o que faltou para a senhora ser a primeira mulher a comandar o Senado Federal? Uma das razões foi essa. Eu fui para uma disputa como a maior bancada, escolhida pela unanimidade da bancada. Nós tínhamos 13 senadores, depois vieram mais 2, e eles me chamaram dizendo: olha, você é a única que tem chance de ganhar nessa disputa. E o MDB, como maior bancada, pelo regimento, tem direito a apresentar um nome pela proporcionalidade. Eu não tinha o apoio do presidente do Senado, que faz toda a diferença, porque isso envolve uma série de acordos que são feitos, de espaços políticos, então não teve paridade de armas. Mas quando, uns dias antes, a própria bancada me liberou, falou: olha, nós não temos condições de garantir os votos. Para ter uma ideia, eu tive 4. Do universo de 14 senadores, 15 comigo, eu tive 4 votos comigo, 5 votos da bancada. Então, a maioria absoluta dos parlamentares votaram, do MDB votaram. Mas mesmo sabendo que ia ser derrotada, Tiago, eu já sabia, eu fui para a disputa sabendo que ia ser derrotada nesse momento, eu tinha que permanecer por obrigação. A minha vida está cheia de primeiras vezes, assim, acabei de responder a resposta na Nathalie, e eu complemento dessa forma. Eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade, reeleita. Tive condições que na reeleição estava tão forte que a gente escolheu uma mulher para ser vice, então ela depois foi reeleita. Fui a primeira vice-governadora, a primeira presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional, que nós conseguimos instalar assim que nós chegamos, a primeira presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional. O Senado tem 190 anos de história. 190 anos de história. Como é que eu, às vésperas da eleição, falo assim: eu não sou mais candidata? Se eu era a primeira candidata mulher da história, é importante abrir caminhos. Às vezes você ganha perdendo e perde ganhando. Eu espero que tenha perdido ganhando, para que novas mulheres no futuro tenham a coragem de enfrentar, e quem sabe um dia a gente tenha uma mulher na presidência do Congresso Nacional. Senadora, essa foi uma atitude ousada da senhora, até mesmo muito forte. Eu queria saber como é que está a relação da senhora com o MDB depois dessa decisão. Partido, né? Como é que está esse ambiente ali dentro? Eu tenho um relacionamento muito bom com o presidente Baleia Rossi. Há 2 anos atrás, quase que eu virei presidente nacional do partido. Numa conversa que tive com o Baleia, achava que era importante renovar. O MDB precisava voltar às origens de Ulisses Guimarães, um partido ideológico. Quando eu me aproximei do Baleia, ele estava querendo ser candidato também. Falei: não, você é jovem, você defende as mesmas bandeiras que eu. Então, o Baleia Rossi, deputado federal, virou o nosso presidente com ideias inovadoras, né? Idealista e tudo mais. Então, eu ainda acredito no MDB. Não sei se eu permaneço no MDB, é uma questão que eu tenho que decidir nos próximos meses, mas a gente não pode esquecer que o MDB não tem dono. Ele é diferente de alguns partidos. Ele não tem... Os caciques são caciques. É natural que se tenha líderes. Mas a força do MDB, ela vem da base. É o partido mais capilar que tem. Ele tem uma capilaridade que ele tem a maior quantidade de número de prefeitos, de vereadores, de vice-prefeitos e tudo mais. Mas mais do que isso, a força do MDB é dos segmentos. MDB jovem, MDB diversidade, MDB afro, MDB ambiental, MDB mulher, enfim, e daí por diante. Então, o MDB trabalhista, essa base de filiados, ela é uma base ideológica, uma base da redemocratização, de Ulisses Guimarães. Então, enquanto eu acreditar que essa base tem essa força, que o MDB vai ter, sim, um papel fundamental no futuro do Brasil, agora, para a governabilidade, para um centro democrático, seja o que for, isso ainda me faz permanecer no partido. E finalizando, né? O MDB também, no meu estado, é o meu berço desde que eu nasci. Os meus amigos partidários dentro do MDB sempre me deram muita força.
Obrigado, senadora. O JR Entrevista vai para o intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre queimadas no Pantanal e sustentabilidade. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o JR Entrevista. A nossa convidada de hoje é a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Eu quase perguntei no último bloco, mas nosso tempo acabou terminando. A senhora está aí há um ano e pouco do fim do mandato como senadora da República. Qual que é o seu novo projeto político? A senhora vai tentar novamente uma vaga no Senado? Vai tentar um outro cargo? Quais são os planos? Ninguém é candidato a si mesmo, né, Tiago? Eu acho que é importante, através de pesquisa, ouvindo a população do meu estado de Mato Grosso do Sul, avaliar qual vai ser o meu futuro. Ou eu sou candidata à reeleição, ou posso ser candidata ao governo do estado, mas isso através de pesquisas. E a gente pode ter uma surpresa, de repente, olha as pesquisas e fala, bom, a população, né, rechaçou todo o trabalho. A gente volta para casa. Eu sou professora universitária, sou advogada, mas a princípio hoje eu tenho como a minha primeira vontade, se depender de mim, ou se dependesse, eu seria candidata à reeleição, mas não descarto a possibilidade de ser candidata ao governo do estado. Senadora, a senhora faz parte da Comissão do Pantanal e no ano passado a região sofreu bastante com as queimadas, né? Eu queria que a senhora avaliasse para a gente qual que é a visão da senhora, as consequências a partir dessas queimadas, como é que a gente está ali no mercado, quando a gente envolve essa questão da sustentabilidade também. Eu me lembro, Nathalie, quando eu fiz mestrado na PUC em São Paulo, eu dava aula no Mato Grosso do Sul e ia toda semana para fazer mestrado. Aí me falaram, você está fazendo mestrado do quê? Eu falava de urbanística ambiental. Naquela época, falar em direito ambiental, ninguém sabia do que a gente estava falando. Então, só para dizer o quanto eu me preocupo com a sustentabilidade, embora eu venha do agronegócio. E com isso eu quis reforçar que hoje quem mais cuida, quem mais preserva é o agronegócio, por uma questão, inclusive, de sobrevivência, né? Porque se ele destruir o solo, se ele destruir as matas, se ele destruir as barrancas dos rios, ele não produz, não tem produtividade, não compete com o mundo. O Pantanal, infelizmente, vai continuar sofrendo por mais 4 ou 5 anos pelos efeitos climáticos e pelo efeito que está vindo aí de grande seca. Foi uma fatalidade. Um dos resultados dessa comissão foi garantir, junto ao governo federal, e o ministro da Saúde e da Justiça me garantiu, nós vamos construir uma brigada permanente de incêndio dentro do Pantanal, porque uma das razões dessa queimada é que a equipe chegou muito tarde, é muito distante, 6 horas, mais ou menos 5 horas e meia, para se chegar, por exemplo, um caminhão-pipa da estrutura ideal. Então, nesse aspecto, eu defendo se produz assim, é importante matar a fome da população brasileira, preservando-se as áreas ambientais. E eu defendo mais, não só para o Pantanal, mas também para a Amazônia. Eu defendo que o Pantanal e a Amazônia, eles são dos amazonenses e dos pantaneiros. Eles precisam primeiro ter o sustento com sustentabilidade. Então, não é nem 8 nem 80. Não vamos deixar nem intocável a ponto de deixar aquelas ribeirinhos, aquelas pessoas morrerem de fome, mas também não vamos acabar com isso, com ela, e deixar grandes corporações dominarem. Então, esse discurso muito equilibrado nessa questão vai ser a única saída para que a gente possa preservar o meio ambiente para as futuras gerações, mas também tirar proveito desse meio ambiente tão rico na sua diversidade para gerar riqueza e renda para a própria população brasileira. Senadora, a gente tem duas linhas de pensamento bem antagônicas no país com relação ao meio ambiente, né? Muitos dizem que, com base em números, que o Brasil aumentou o desmatamento. O governo principalmente fala que isso é uma narrativa, que o Brasil é sim o país mais verde do planeta, porque tem uma maior reserva florestal. Qual que é a opinião da senhora? Acho que os dois estão equivocados. Acho que o governo erra quando esvazia os órgãos de controle, não precisa disso, ao contrário, ele tem que fortalecer os órgãos de controle, os satélites, as equipes do IBAMA, eles têm que estarem ali, mas tem que estar ali cuidando da questão realmente ambiental com equilíbrio, não multando e saindo multando quem não tem sequer responsabilidade nenhuma. Então, eu acho que cabe fiscalização, mas cabe também, e naquilo que o próprio presidente fala, que é o que eu disse, que é o seguinte, a terra foi feita para a produção do homem. Se ela fizer com sustentabilidade, nós conseguimos os dois intentos, a produção e a preservação. E esse seria o equilíbrio? É a narrativa que está equivocada, sem dúvida nenhuma, que a gente pode dizer que é o desenvolvimento autossustentável. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais.
Senadora, muito obrigada pela sua participação aqui no JR Entrevista. Senadora, muito obrigado mais uma vez também pela sua participação e até uma próxima.